Tudo bem, professor José Carlos Santos? Tudo bem. Felicitações a todos, felicitações a você. Sotaque de professor mesmo. É uma alegria muito grande estar aqui, poder participar desse programa maravilhoso e, enfim, contribuir dentro do que for possível, né, para a nossa cultura, para a nossa educação, que é o meu forte, a educação, e estou à disposição. Mas, professor, eu quero que você fale um pouquinho de José Carlos Santos. Bom, eu sou professor, né, do nível superior. Eu atuo no nível superior desde 2006, né? Comecei naquela antiga Faculdade Atlântico e até 2020, recentemente, eu estava na Universidade Tiradentes, tá? Eu sou formado, eu tenho 2 graduações, eu tenho graduação em Pedagogia e tenho graduação em Filosofia. Tenho algumas especializações e também tenho mestrado e doutorado em Educação. Sou autor, escritor e atuo também, recentemente, estou abrindo um canal aí no YouTube, vou então desenvolver um trabalho sobre educação, daí a minha pergunta sobre live, porque eu já tinha o canal fazendo, mas live eu nunca tinha feito, então precisava de alguma orientação técnica e foi maravilhosa essa orientação, muito obrigado. Não é? E então estou atuando aí, eu estou adentrando no mundo das palestras, resolvi dar um tempo com aula. Não é? Em 2020 eu me afastei então da Universidade Tiradentes, quando entrou a pandemia, ficou uma situação muito complicada, muitas universidades precisaram então fazer seus enxugamentos, enfim. E aí eu resolvi, a partir daquele momento, direcionar meus estudos apenas para a produção literária e também para a atividade de palestras no campo da educação. Vamos aqui, você disse que esse aqui é o seu carro-chefe. Escola dos que não tiveram escola. Está aqui o livro do professor. Esse é o mais recente. Mais recente livro? Sim. Mas então eu quero dizer o seguinte, esses aqui, vamos falar desses. Vou apresentar esses daqui. Recente, muito bem. Como eu disse, eu trabalhava na Universidade Tiradentes, entrei lá em 2011 e na Universidade Tiradentes eu produzia livros para os alunos, né? Então são livros técnicos, né? Tem esse aqui que é uma reedição, tá? Esse outro aqui, Fundamentos e Metodologias de História e Geografia, escrevi esse livro aqui a 4 mãos, eu e mais 3 professores. Esse aqui, Educação e as Tecnologias da Informação e da Comunicação, é somente meu, também para a Universidade Tiradentes. Qual é a sua, especificamente? Bom, eu sou pedagogo e você sabe que pedagogo transita por uma infinidade de disciplinas, né? Exatamente. Mas eu gosto muito das tecnologias da informação e da comunicação e tenho alguns textos escritos sobre isso, né? Também esse aqui de gestão escolar. Né? Esses textos eu escrevi todos para a Universidade Tiradentes, eu também escrevo para universidades e outras faculdades, embora essas faculdades peçam um contrato de sigilo, de sorte que eu não posso divulgar porque eles compram apenas o trabalho e eu não divulgo o livro como o meu, escrevo exclusivamente para a universidade ou para a faculdade. Esses daqui não, a Universidade Tiradentes tem inclusive um comportamento que eu gostaria de elogiar, que você escreve o livro sim, é para a universidade, você não pode vender, você não pode fazer nada disso, mas a autoria é sua, a autoria é minha, eu posso divulgar, que escrevi sem nenhuma dificuldade. Tem o nome de professor Gilberto Shoa, né? Sim, grande pessoa, viu gente? Tá ali uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa, como se deve dizer, um coração enorme. É verdade. Muito agradecido pelo tempo que passei na Universidade Tiradentes, passei como aluno, depois como professor. E o professor Shoa tem uma particularidade, ele lembrava de mim como aluno. É uma pessoa realmente que... É cantor, professor Shoa. É verdade. Mas, José Carlos, e esse livro aqui? Escola dos que não tiveram escola. Pronto, agora você chegou, parece que no início você anunciou o livro, quando você falou do rádio, né? Então aqui eu conto um pouco da história do rádio, aqui eu desmistifico algumas patentes que foram, como diria, inapropriadamente divulgadas, eu trago aqui quem realmente
de onde realmente surge a ideia do rádio, eu falo um pouco da história do rádio. Por que eu faço isso? Porque esse texto é uma pesquisa sobre um projeto inovador que aconteceu aí, ainda no governo militar, que é o Projeto Minerva. Foi o maior projeto de educação à distância já feito no Brasil até hoje. Não obstante a internet, ainda não houve um projeto com a abrangência do Projeto Minerva, que era pelo rádio, lá na década de 1970. Então, esse projeto, ele abrangia o Brasil inteiro, acontecia no mesmo horário, em todas as rádios brasileiras, e muitas pessoas só puderam, então, concluir os seus estudos a partir do Projeto Minerva. Então, eu conto essa história aqui, eu não entro na condição política, muitas pessoas me cobram, mas a política, os militares, não é disso que eu falo de educação e falo de um projeto que foi grandioso e inovador. Muitas pessoas que estão hoje na educação, que são diretores de escolas, que estão aí à frente da educação, só conseguiu fazer isso por conta do Projeto Minerva, palavras dela, como está descrito no livro, seus depoimentos. Então, eu faço uma retrospectiva do rádio, falo lá do Laundel, desde o início, de como é que surge, por que o nome é Hertz, que é a teoria do Hertz. Então, assim, eu trago uma história bem interessante sobre o rádio, do ponto de vista que qualquer pessoa que queira saber a história do rádio vai encontrar aqui. É claro que está resumido, não está abrangente, tem muitos livros falando sobre o rádio. Aqui eu trago a história das patentes, como é que isso aconteceu, como é que o rádio surgiu, e quebra alguns mitos que a história conta da patente do rádio para quem realmente não inventou o rádio. Aqui você descobre a verdade. É mais técnico, vamos assim dizer, do que apenas um livro, uma leitura singular? É um livro que conta a história do uso das tecnologias no rádio, das tecnologias do rádio na educação, na década de 1970. É um livro que apresenta fatos. Exatamente pela O Dion. Exatamente. Então, essa história é muito bonita, Muitas pessoas não tinham condição de estudar, de se deslocar dos seus interiores para estudar, e elas prestavam supletivo. Hoje, o que é ensino médio, a gente chamava lá de segundo grau, ou de primeiro grau, estava dividido aí, e as pessoas assistiam então, ouviam o Projeto Minerva pelo rádio. Lá tinha as disciplinas como se fosse uma sala de aula realmente, Você tinha lá língua portuguesa, matemática, geografia, estudos sociais. A distância não é uma coisa nova. Não, de forma alguma. O ensino à distância é muito antigo, inclusive o ensino à distância começa, conto aqui também, lá atrás, no século antepassado, porque já estamos no século XXI, do século XIX, a gente já tinha aí, então, as aulas por intermédio de cartas. Mandava carta para o professor respondia a carta. Depois isso passou a ser publicado em jornal, publicava-se as aulas em jornais, as pessoas compravam as aulas e tiravam dúvidas com o professor. Inclusive, esse Projeto Minerva tinha suas cartilhas. As cartilhas eram distribuídas gratuitamente para quem era aluno, mas muitas pessoas podiam comprar as cartilhas na banca, aqueles que não faziam a inscrição, compravam na banca e depois eles vinham aqui para a cidade de Aracaju prestar o ensino supletivo. Ali ele recebia a sua certificação. Então, assim, o projeto, apesar de extremamente grandioso, ele não divulgou todos que usufruíram, porque muitos não faziam inscrição, Mas era algo interessante. Professor, quem então deseja ter esse livro na sua cabeceira, como faz? Pronto. Esse livro está em todas as grandes livrarias do Brasil. Você pode encontrar na Livraria Cultura, na Amazon, qualquer grande livraria, você compra então esse livro. É um livro que foi feito pela Apres. Veja, o que é esse livro? Esse livro é o resultado da minha pesquisa de doutorado, tá? E aí, essa editora a Apres teve acesso a essa pesquisa e me convidou então a transformá-la em livro. Isso 2 meses depois que eu fiz a defesa. Eles ficaram muito empolgados com a história, acharam um livro muito rico e me convidaram a fazer
o livro. Então, um livro que eu recebi o convite para a publicação. Eu não fui atrás da editora para fazer, a editora que me procurou, dado a condição especial dessa pesquisa, tá? Então, qualquer editora, você compra aí, né? Infelizmente, nas editoras de Aracaju não consegui colocar, não tem, não sei bem o motivo, ainda procurei aí as pessoas, mas elas ficaram me dando desculpa. E, enfim, mas a Amazon tem, a Livraria Cultura tem. Não é? Então, fique à vontade, está lá, mas acho que vale a pena. O professor falou que também faz palestra, né? Sim. Então, eu quero entrar em contato com o professor para receber essa preciosidade em palestra. Pronto, posso dar o telefone aqui? Então, você liga para o 79-9924-4646. Fala diretamente comigo ou com minha produtora, a Geni, que é a pessoa que vai ficar cuidando, então, desses detalhes, tá bem? Pode mandar o WhatsApp também, não tem problema. A gente está em boas mãos, né? O WhatsApp da Geni está aqui em caracteres, viu? Pronto. Pois é, professor, eu agradeço pela sua gentileza de estar aqui no nosso programa, de estar, enfim, adoçando a esperança de dias melhores do nosso telespectador. E eu quero então pedir que carinhosamente deixe uma mensagem para o nosso telespectador que hoje anda assim, né, um pouco meio perdido, não vou dizer como segue em tiroteio, né, porque eu imagino que seja ainda um pouco pior do que isso. Gente, não existe tempo extremamente ruim ou tempo extremamente bom. Nós devemos estar sempre preparados para o pior e o melhor. No pior, procure tirar o melhor da situação. No melhor, procure manter a situação que lhe é adequada, que lhe é favorável. Então, na história, sempre haverá tempos bons e tempos ruins. Há uma frase que diz o seguinte, que os tempos difíceis fazem homens fortes. E por homens quero dizer aqui ser humano, tá? Não estou excluindo mulheres, né? Que na história a gente sempre ouve falar o homem, veja, não está se referindo ao sexo masculino, mas ao ser humano. Então, tempos ruins fazem homens fortes, tempos fáceis fazem homens fracos e homens fracos trazem tempos ruins, que voltam então a produzir homens fortes. Então a vida é sempre um ciclo, portanto, nesse momento de dificuldade, procure tirar o melhor da situação e seja o melhor possível. Ninguém vive sem os outros, sem os seus semelhantes. A sua vida é boa quando a do seu semelhante é boa. E assim está dito e pontuado pelo nosso queridíssimo professor José Carlos Santos. Muito obrigado, professor. E volte sempre que assim desejar e que assim tenha mais material como esse para mostrar para o nosso público telespectador. Nós marcamos o nosso encontro no próximo sábado, aqui na nossa PPTV, sempre com muito carinho. Boa semana a todos e um beijo no coração. Obrigado. Muito obrigado.